Olá, alunos do Centro Educacional Castro Barreto. Aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando para gravar essa videoaula para vocês do 7º ano. Vamos lá? Então, hoje falaremos da formação do território brasileiro. Na próxima semana, daremos continuidade. Esse conteúdo conseguiremos encontrar no livro didático nas páginas 82 até a página 92, tá bom? Vamos começar? Então, começamos pela formação do território brasileiro. Foi um processo bem demorado, então teve diversas disputas de interesses e também já existiam povos antes, do processo de navegação, então já tinham outras culturas. Então isso também acabou dificultando um pouco mais aí essa formação do território brasileiro. Aí eu deixei para vocês aí em destaque três conceitos da geografia. O primeiro conceito é o país, O que é um país? Acaba sendo uma política, formada aí pelos povos que acabam tendo a mesma cultura, Acaba tendo a questão da linguagem também. Então, a formação dos países, porque as pessoas acabam adentrando aos mesmos hábitos, A questão do território. O território, quando a gente fala de território, a gente fala de soberania, de espaço, de poder, Então, é o controle do espaço. Então, cada país possui o seu território, tá bom? E as fronteiras, são as linhas que acabam dividindo aí o próprio território. Essas linhas, elas podem ser através de rios, através de montanhas, lagos, desertos, isso da parte natural, Também pode ser por avenidas, por estradas, tá? E aí eu deixo aqui um exemplo para vocês nessa imagem, mostra aqui a fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. E aí eu falo um pouquinho, essa fronteira é delimitada aí por rios, mas poderia ser uma estrada também, tá? Então, as fronteiras, elas podem ser tanto naturais como artificiais, Criadas pelo homem. O Brasil, ele acaba sendo um país que ele é delimitado por essas questões, dos rios, de serras, de lagos. Acaba sendo o quinto maior país, do mundo, e possui uma grande diversidade cultural. Ele só perde para os 4 países que são maiores que eles, que é a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. 47% do seu território é banhado na parte leste do Oceano Atlântico e também acaba sendo o maior da América do Sul, tá? Com exceção do Chile e do Equador, todos os países da América do Sul acabam fazendo fronteiras aí com o Brasil, tá bom? A parte da construção do território. Então, milhares de anos, como eu já falei para vocês, os povos, acabavam vivendo aqui e eles não deixaram fontes escritas. Então, por isso que a gente não tem muitos registros antes, do processo de navegação, porque eles possuíam sua tradição oral, sua transmissão de conhecimento. Então, com a chegada dos portugueses, aí sim que começou a questão da escrita, por isso que nós temos muito a questão delimitada aí pelos livros de história, tá? Então, o primeiro contorno aí do Brasil, ele acabou sendo definido aí pelo processo de navegação. E eles não utilizavam GPS como tem hoje, Então, eles utilizavam a bússola, o sol, as estrelas, Então, eles acabavam se guiando dessa forma. E o Brasil, ele era ocupado por indígenas, de certa forma, diferentes, Tinham também os nômades, que eles não possuíam suas casas, eles não têm residência fixa. E também, se a gente parar para analisar, nos dias de hoje, a gente acaba associando aí a questão
né, das terras, elas acabaram tendo aí os valores monetários, né? E também as terras acabaram aí se modificando. A América, antes da chegada aí dos europeus. Então, como eu falei, antes de 1500, haviam diversos povos, né, do continente americano. Então, eram pequenos grupos que eram espalhados por índios no Brasil. Então, alguns povos possuíam grandes construções, né, grandes calendários, moedas. Povos esses que habitavam na América antes dos europeus, eles eram chamados de pré-colombianos, tá? E aí, esses pré-colombianos, eles tinham algumas técnicas que eram bem avançadas na questão da metalúrgica, agricultura, pecuária, né, a produção científica, prédios, cidades, né, grandes construções, grandes civilizações, e formou-se os povos maias, astecas e os incas, tá? O Brasil acabava tendo aí a habitação dos povos ágrafos, né, que não faziam esse registro, né, essa escrita, porque eles acabavam se preocupando muito com a questão do plantio, do extrativismo, a questão da caça, da pesca, mais para a subsistência. Então, eles não tinham aí esses registros, tá? O espaço, ele tinham os Macrogênia e os Tupis, que foram os contatos aí com os colonizadores. Hoje em dia, né, a quantidade de povos nativos acaba sendo bem reduzida, tá? E as propriedades indígenas, elas se encontram algumas na região norte. Então, tem áreas de reservas indígenas, porém, eles não têm a sua autonomia para o uso da terra. Então, muitos habitantes indígenas, eles têm aí a terra, mas eles não têm muita autonomia com relação a isso. Além disso, tem alguns hábitos que eles acabaram deixando pra gente, né, que acaba tendo domínio sobre a cultura brasileira, que é dormir em redes, traços linguísticos, culinárias, artesanato, a questão das ervas medicinais, do banho também, tá? Então, isso tudo são partes culturais deixadas por eles. E a chegada lusitana. A chegada lusitana acabou sendo aí, a região de Portugal acabou se transformando em grande potência econômica, científica, militar, e também no processo aí da formação dos países. E o primeiro governo a assumir Portugal foi o governo da monarquia, do rei, né, do imperador, né, que ele tinha o poder de passar de pai para filho, né? Esse poder monarca, ele tinha uma grande concentração de riquezas e um grande aparato comercial. A Europa, ela utilizava da parte do feudalismo, né, que era a população do campo, de subsistência, e eles não tinham existência com relação ao comércio. Portugal, ele acabava possuindo aí uma estrutura, né? Acabou se desenvolvendo aí uma grande estrutura e acabava exportando produtos que eram exóticos, né? Produtos que acabou tendo uma grande lucratividade, né? Esse comércio. E a parte da ocupação portuguesa. Essa parte da ocupação portuguesa, a gente pode perceber que os europeus, antes de 1500, eles já pensavam que a parte oceânica, ela era habitada por monstros, por sereias, por dragões, por serpentes. Por quê? Porque eles eram influenciados pelas lendas que tinham, né? E como essas questões da lenda, né, eles acreditavam muito nisso, então eles acabavam tendo medo de avançar. Porém, Portugal, ele acabou sendo a primeira nação a se lançar ao mar, né? Por ter grandes pesquisadores e navegadores, então eles começaram a avançar. Essa atividade econômica, né, acabou gerando muito lucro para o país.
E com isso, Portugal acabou gerando aí a parte do mercantilismo. O que é o mercantilismo? Ele acaba se dividindo aí em 3 partes, que é o balanço comercial favorável, né, que ele vende mais do que compra, o protecionismo alfandegário, que é a cobrança de impostos, né, de produtos importados, e o monopólio, que é o que? O controle aí desse segmento de produção. Ou seja, Portugal ele vendia mais do que comprava do exterior, né? E quando ele comprava com baixa aplicação de taxa e de impostos. E o monopólio acabava sendo aí um produto bem explorado com a permissão do rei, tá? Então, eles só podiam explorar se o rei de Portugal, né, deixasse eles explorar, tá? Então, só com a permissão deles que eles conseguiam explorar. E com isso, né, a Espanha começou a dominar e querer também tirar vantagens do monopólio. E Portugal, né, e Espanha, elas começaram a disputar as terras. Portugal começou a avançar para a África e a Espanha procurou terras para explorar e acabou pegando partes do México, tá? E com isso eles acabaram se enfrentando, né, tendo essa disputa aí por terras, tanto Portugal quanto Espanha. E uma das grandes conquistas aí que eles acabaram formando entre eles foi a Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa videoaula. Até a próxima e boa semana!